Bota aí, então, o nosso... O torcedor do Flamengo me xingou nas redes sociais. Porque a gente abordou esse assunto do Jesus e se ele falar que o 2 mais 2 dá 5, você tem que dar 5. Senão, filho, tá morto. Não, o problema não é ele dizer não dá, o problema é a gente dizer que não dá. Jesuítas. Atlético tem mais peças para incomodar o Flamengo do que o Fluminense. Teve Fla-Flu na quarta, 3-2 para o Flamengo. Peças? O Fluminense. Então, como time... Desculpa, já respondendo aqui rapidinho. Não, eu acho que o Atlético tem mais time. Então. É que eu acho que a rivalidade, Time, ela sim. dá uma... Por exemplo, o jogador do Fluminense Iguala. tira um bagulho que ele não Dá tem. mais a vida. Diminui as diferenças. É, O clássico eu acho que iguala os desiguais e continuaram desiguais. Mas eu gosto mais do Furacão. Como equipe, eu gosto mais. Mas é assim, o Dorival perdeu, dá para dizer, 5 titulares e 2 outras opções muito interessantes, aqueles quase titulares. Então, peças realmente perdeu, mas ainda acho o Atlético, até como conceito, como time, mais equipe que o... Então, eu vou botar... verdadeiro. Se não tem mais peças, tem mais time, tem um conjunto, vai? E eu odeio o termo, já para brigar também com a produção, eu odeio o termo peças. Acho que a gente você também, Mauro, que você odeia um monte ninguém de quer coisa. saber da tua vida. Vai, cuida Odeio, das não, tuas eu acho coisas. que a gente transforma as pessoas em coisas, ou em coisas, como diriam. Vai, ô coisa. Cara, eu vou parecer um Patropi aqui, mas... O que é Patropia? Patropia é o personagem da escolinha do professor Raimundo. Ah, tá. Ela Que não fala Mas nada com você é nada. sub-20? Mas você é jornalista Não, esportivo. eu tenho 31. Enfim. Que ele chega, sei lá, entende? O bordão dele era, sei lá, Gostava de entende? seu barriga. Pra galera. Nossa, Esse não é seu barriga. Seu boneco! Você tá louca? Você precisa ser internada. Essa é minha mãe, ô... Seu barriga é do Chaves. Você tá louca? Seu barriga é do de placa, pô. São vários, somente quem fica nessa Seus cadeira barrigas. aqui. É porque ele ia com a barriga assim. Eu pra acho o frente. Tá, Furacão o melhor time, mas eu acho que pela rivalidade ali, por esse tempero, o Fluminense pode... Tanto que dificultou, né, pro Flamengo. Mas em relação a peças, que é a pergunta, eu acho verdadeiro. Peças verdadeiro. Por exemplo, só um Rony, eu acho que já incomoda muita gente. Então, o Rony tá... Parece que pode voltar a virar novela, né? Porque era pra Ainda ter não assinado tá. quarta, não Seu assinou. Patropi. Esse esse é o Patropi? É. Sei lá, entende? Eu sou o Patropi também? Também pode ser. Eles Todo mundo usa barba eles hoje. estão descontrolados. Então, isso aí é que não pode. Cesare Battisti. Ô, André, verdadeiro ou falso pra você? Então, Tainá, o Fluminense foi um adversário bem complicado pro Flamengo. Entre outras coisas, porque o Flamengo acho que relaxou. Você acha que relaxou ou que cansa? Cansou. Pra mim, cansou. Cansou, relaxou, mas Não, porque deu o um pouco Flamengo de tirou o relaxo. pé, propositadamente ou não. Pensou até em domingo. Então, assim, é verdadeiro e eu acho que o Atlético vai fazer um jogo mais difícil. E o Flamengo vai ser campeão. Verdadeiro. O jogo vai ser mais difícil? Eu acho que vai ser mais pau a pau, porque o do Flamengo, com o Fluminense, no final o Fluminense conseguiu chegar lá e quase que elimina o Flamengo, porque assim é o futebol. Não, e era empate também. Então, e assim é o futebol. Mas eu acho que no normal, o Atlético é um adversário mais difícil que o Flamengo. Até porque é um jogo só, é Supercopa, tá voltando, é legal. Pô, campeão do Brasil, campeão evidentemente da Copa do Brasil, acho que cria um clima do Atlético querer jogar ainda mais, e o Flamengo é o time a ser batido hoje no Brasil e no continente. Tá, e os dois têm um histórico da eliminação da temporada passada, né? Que E o Atlético elimina o Flamengo dentro do Maracanã, na Copa do Brasil. O Flamengo que durante muito tempo foi freguês do Atlético lá na Baixada. Acho 36 anos né, em Curitiba sem ganhar o Tem Flamengo. uma história aí de rivalidade rubro-negra. Tem mesmo. Semifinal de 83. Olha aí, ó, o próximo. O Atlético Brasileiro. de Dorival, porque Dorival Júnior é o técnico do Atlético para esta temporada, é muito inferior ao time que tirou o Flamengo da Copa do Brasil. E aí a gente não tá nem falando ainda do trabalho do Dorival, porque se viu muito pouco, né? Porque no final de contas... 5 titulares, mas são quase 7 Seria... Não, e porque a gente também viu pouco... Ele não jogou praticamente o campeonato Também. estadual, né? A gente viu os amistosos Se aqui. colocasse ali, Isso. Atlético de hoje é muito inferior, seria a mesma coisa. Não é porque a culpa é do Dorival. Ou porque, Isso, é o Atlético de hoje. Fora que o Flamengo é muito melhor, né? Eu acho que é muito inferior, eu acho que é verdadeiro. Mas por quê? Porque o Atlético perdeu Putz, peças ele ou porque o perde Flamengo ganhou peças? Ele perde a sua... Eu li outro dia numa coluna do Mauro.
ele perde a sua espinha dorsal, ele perde seu técnico, ele perde jogadores, né, que são... Perde gente na defesa, eu nunca usei o termo espinha dorsal. Assim, é isso, das peças que ele perdeu. Aliás, hoje o Agora, André Rocha não duvide na capacidade que ele tem de se Com certeza. né? Até característica. Sim. Se inventar, boa. O próprio Dorival, hoje, em entrevista ao André Rocha no blog dele, no UOL, fala sobre isso. Perdi 5 titulares, mais 2 opções. E o próprio Dorival é novo em relação ao Atlético, em relação ao do Jorge Jesus, e ainda ganha mais gente. Então, para mim, é verdadeiro também. Tem uma coisa do Thiago Nunes, quando ele assume o time, ele conhecia muito bem os meninos que estavam chegando, né? Pois é, também tem isso. Ele tinha treinado os caras como sub-23. Que nem eles têm Bruno, lá. Renan. Eles têm um open bar de Renan Lodge. Aliás, como era bonito a gente ver o Bruno Guimarães virando a fatia da bola pro Lodge, era toda hora, né? E muito bem treinado, inclusive. Ele pegava, nem olhava. Ele já sabia que o Lodge estava lá. Além da qualidade, é isso que falou, e você falou muito ano passado em relação ao time do Thiago Nunes. Era muito bem treinado mesmo. Em vários momentos no campeonato, e a gente teve o prazer de ver isso de perto muitas vezes, o Atlético jogou com 5, 6, 7 reservas. Não, todos. Não tinha muito. Aquele jogo no primeiro turno contra o Corinthians na Arena e contra o Flamengo, aquele jogo que depois cairia o Abel, ele perdeu no final, mas jogou muito bem, jogou melhor que o Flamengo, jogou melhor que o Corinthians, perdeu os 2 jogos com o time inteiro. E um dos melhores momentos do Furacão na temporada foi o primeiro tempo na Arena contra o Flamengo. Foi. Nossa, foi um massacre. Foi impressionante. E o Flamengo, né? Mas eu acho na Copa do Brasil ou no Brasileiro? Na Copa do Brasil. No Brasil. Mas eu acho que nesse caso é verdadeiro, a distância aumentou consideravelmente. É porque é muito inferior ao time que tirou o Flamengo. O muito que eu posso discutir. Isso mas que eu queria botar aqui. É que o Flamengo também melhorou muito. Também. É que tá. O Mauro já colocou que é verdadeiro também, ô. Se tivesse só o Atlético perdido... Tô de olho em vocês, hein? Se tivesse só o Atlético perdido peças, já seria inferior. Digamos, se E o aí, Atlético... como o Flamengo se fosse ainda contratou... Então, Não, se fosse o mesmo Atlético, era seria aquele inferior. Flamengo em que o Jorge Jesus estava entendendo como é que era o time e as competições. Sim, mas a frase especificamente é o Sim, Atlético. tanto que ele coloca, ele achava que o brasileiro era mais importante e ele coloca na sequência, nesse mesmo período, ele coloca o Rafinha para jogar de ponta, ou coloca o Rodinei para jogar de lateral. Tá, mas ele faz tudo esse... Mas ele fez contra o Emelec. Sim, mas foi no mesmo período. Eu acho que isso aqui já tá um pouquinho mais para frente, Ali. Não, ele podia cair das duas no mesmo período. Eu acho que foi uma semana depois da outra. Aí os caras falaram para ele, irmão, aqui é Libertadores, não sei o quê, daí que ele começou a entender melhor o que estava acontecendo. Sim, mas eu quero dizer, eu acho que a Copa do Brasil, ele jogou para ganhar. Sim, claro. Tipo, não foi assim o Carioca, que é... Não, ele jogou vou jogar, se ganhar, tá bom. Mas se não contra ganhar, o Emelec lá, Nacional, na cabeça dele, ele jogou pra ganhar. Claro. E fez um montão de besteira. Não, mas ele não chega no fim do jogo e fala assim, nós estamos em outro patamar. Não, Depois do jogo da diferente. Copa do Brasil. A Copa do Brasil mesmo. era o... Sim. Era o objetivo. Mas é que ele tinha um negócio de... né? Sim, ele tomou um choque de realidade depois daquele jogo lá. E muda muito... Choque de realidade. E muda muito o Atlético. O Atlético é o time que mais incomodou o Flamengo na temporada passada? Nos mata-matas. Foi o que tirou o Flamengo, né? Sim, ok. Mas eu digo em outro... Em qualidade. Jogos sim, mais porque tirou. equilibrados e tal. Bastante Os do gente... Santos, é que do Santos o jogo foi da bastante volta gente, é diferente, mas né? bastante gente fez jogo difícil contra o Flamengo. Quem mais incomodou E foi o aí, River num Plate. momento ou outro, acaba... Bastante gente. Olha, O River Plate. o Bahia atropelou. Tá. Num jogo que nem foi a diferença dos 3-0. O Corinthians até a virada do... E ter um gol lá esquisito, lá não foi um pênalti, não foi? Mas não dá, né? Eu sei, mas assim... Não, mas depois acabou. Teve né? jogo Não, teve várias vezes. Contra alguns o Santos minutos, toma sim. um pau. Contra um... Eu, se fosse falar, ia falar esse aí do Mauro, o River Plate. O River Plate. O River... Não, Foi o melhor adversário do Corinthians. O River Todos engoliu. Flamengo. O River... Perdão, do Flamengo. O River engoliu o Dormi Flamengo. pouco. O River engoliu o Flamengo. Cara, eu dormi pouco, né? Meu Deus do céu, vai pro próximo verdadeiro ou falso, vai. Ai, Maurito. Não. É muito trabalho, Maurito. Também. Para o Flamengo, Eu trabalhei em Supercopa... 8 lugares. Para o Flamengo, Supercopa do Brasil vale mais do que a Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana, campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. A Recopa é contra o Independente Del Valle, do né? Brasil, Supercopa do Brasil, campeão do Brasileiro contra o campeão Por quê? da Copa do Brasil. Ele tá Porque perguntando. Pergunta. Nem pergunta, ele está afirmando. essa é uma afirmação, e aí você disse falso ou verdadeiro. É que eu acho que é o título internacional, mas Então por causa da dá a sua rivalidade. opinião. Não, porque criou-se uma rivalidade com o Furacão, será?
Não, eu Que você volto acha? da Supercopa. Eu vou te falar o que a eu questão acho. é boa. É início de A questão é boa. temporada. Eu vou te falar que eu acho que vale mais a Supercopa do Brasil. Não, pra mim... Eu acho. Vai Se ser um fosse jogo... o Boca Juniors... Sabe por quê? Eu acho que tem a ver com isso. Tá. E é outra coisa. E Ah, acho título que também por ser internacional, um time não é? a ser batido. Também. O quê? Tipo, vai ter alguém aqui no Brasil que vai poder dizer, Flamengo? E a primeira, Ganhei. a volta da Supercopa, a Sabe? terceira da Eu história acho e que tal. para o Flamengo... Nós estamos analisando para o Flamengo, né? O começo da frente. Para o Flamengo. O Flamengo, ele tem uma grande torcida em Brasília. O Flamengo tem o reencontro com o seu torcedor. Evidentemente que teve o jogo contra o Fluminense, mas é uma decisão, a primeira decisão depois do Mundial, que ele foi lá e jogou de igual para igual. O jogo... Pô, o Galvão Bueno vai narrar. O jogo É, o é Galvão importante. aqui, é o Galvão, vai, Brasília. Eu li num desses Galvão Bueno, sim. Eu li um desses fofoqueiros Acho aí. que o Galvão, Então, assim, cara, eu acho que para o Flamengo, vale mais levantar a taça em Brasília e comemorar aqui no domingo com o seu torcedor do que num jogo de Recopa, vai saber onde Mas não vai é ser. meio verdadeiro. que, tipo, você preferiu o brasileiro do que a Libertadores? Não, aí é menor. O título até. São dois, internacional. não, mas são dois... Não, Não, mas aí, por exemplo, Ale, você não prefere o Brasil. Você prefere o brasileiro a ganhar a Sul-Americana, não? Sim. Então, Sim. você prefere Ale, o nacional Ale, ou o internacional? Ale, são dois títulos irrelevantes. Supercopa do Brasil e Recopa. Não vai mudar Não nada tão na história de um importantes. clube, tá? Ser campeão da Supercopa. Como são dois títulos parelhos, irrelevantes, eu acho que a Supercopa vai ter mais simbolismo, porque é no Brasil, porque vai ter um A torcedor... volta dela. Eu acho que vai ser a cada ano. Por exemplo, a Recopa Sul-Americana de 2013 foi Corinthians e São Paulo. E aí foi bem Sim. legal, tem a rivalidade, então ele eleva. Essa, se fosse Boca Juniors, para pegar um grande exemplo, bem. Daí aí eu valeria acho que mais seria a Recopa. mais. Mas aí vai ser E com por todo conta- respeito, já desrespeitando o Independente del Valle, e assim, para o Flamengo em 2020, eu acho que é de adversário a adversário. Eu acho que para essa é verdadeira a Supercopa mais interessante. Agora vai depender sempre do adversário de cada uma, tá? Tá. Eu tô ouvindo Tá alguma acontecendo coisa. aí, fera? Parou. Parou. Assim, Assim, coletivo, alguma coisa assim que eu tava ouvindo. Pode se ser, é até um do Flamengo, adversário que nem o Boca, você vai dar mais importância por Sim. conta do Boca. Isso. Não pelo título, não pela taça. A taça é elas por elas. Na Não minha acho, mas minha eu acho que é Falso. ano a ano. Depois disso que eu ouvi, falso. Título internacional, vamos de título internacional. Tá bom. Sempre? Suruga sempre, mas Bank, vamos nessa. conta que não é mais nem Suruga Bank, que Copa ser do Ah, Brasil. Suruga eu gosto. Aí eu... Suruga. Nem é mais a Pô, Suruga. tem que ir lá no Japão pra jogar. É, Viagem pode fazer. complicada. Tem aqui na Bandeirantes, tem. Você é louco. Volta aqui, Paulinho. Paulinho, que é isso? Que é isso? Produção, faltam quantos aí? Eu não consigo ver aqui no Não falta mais Slide, nada. você vê. Meu nariz Você não fala congelou. assim? Não sei, não sei se já foi?